As pessoas não imaginam o que elas perdem de dinheiro por não conhecer coisas básicas do seu negócio. Ele lida com o problema do dia a dia, com o problema real, e ele é atropelado pela falta de gestão de fluxo de caixa, por exemplo. Sim, porque ele faz um erro básico, mistura CPF com CNPJ. Imagina que as empresas elas não quebram por falta de lucro, elas quebram por falta de liquidez. A liquidez é o dinheiro que sobra no caixa. A saída é gordinha, mas a entrada é magrinha, porque você vende a prazo. Não, mas o meu salário é 40 mil. Então, adianta os recebíveis. Usa o cheque especial, deixa de pagar imposto. A consequência disso que aí ele vai dizer que o governo é ruim. É o imposto, o problema é que ele não vendeu quanto deveria, o problema está no marketing, é tudo, menos olhar para esse número. Porque todo projeto, ele só começa a partir do momento que o dono entende que ele tem uma possibilidade muito grande de se transformar. A partir do momento que ele entende, ele criou a empresa, aquilo foi um sonho dele, e ele quer que isso dê certo. Mas o que acontece é que aquilo foi crescendo, 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 e perdeu a mão. E quando alguém fala o seguinte, tem um caminho, ele paga para ver. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Viver em Voz Alta no Mundo Digital. E hoje meu convidado é Francisco Barbosa Neto, mentor de empresários e criador do método Despertar Empresarial. É isso, Francisco? Sim. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Olha, eu fiz uma pauta, eu conheço o teu conteúdo, eu sou fã do seu conteúdo e eu não quero esquecer de nada, por isso eu imprimi a nossa pauta. Mas antes, eu gostaria que você me contasse, e para todos nós que estamos assistindo aqui agora, por que você decidiu ajudar o empresário, esticar a mão para o empresário que está passando por problemas que ele não consegue ver dentro da empresa? Bom, vamos lá, Cassim. Primeiro, eu não estico a mão para ninguém. O meu trabalho é despertar a curiosidade e a verdade que tem dentro de cada dono da empresa. É muito dinheiro jogado na mesa. As pessoas não imaginam o que elas perdem de dinheiro por não conhecer coisas básicas do seu negócio. Eu costumo dizer que todo empresário ele deveria saber 3 coisas. Primeiro, aí eu vou ter que voltar um passo atrás. Quando a gente nasce, o Papai do Céu dá pra gente 3 coisas, né? O dom. O que é o dom? O dom é um presente. É alguma coisa que você vai fazer que é única e só você vai conseguir fazer. E isso que você consegue fazer de maneira única é o que vai te proporcionar viver bem dentro desse planetinha chamado Terra. E a gente passa a vida inteira e não descobre qual é o nosso dom. Dom é aquilo que a gente faz com facilidade na nossa vida profissional. Acontece que na nossa infância e na nossa juventude, tudo aquilo que a gente faz com facilidade, os nossos pais dizem o seguinte: cara, isso que você faz com muita facilidade, todo mundo faz. Não vale nada. Quando na realidade vale tudo. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa que o Papai do Céu dá pra gente é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do sim e do não. E a gente usa o sim ou não para julgar as pessoas. E não usar o sim ou não para entender se aquilo é adequado ou não para a gente. A terceira coisa que o Papai do Céu dá para a gente é um corpo humano e dá um cérebro. E esse cérebro a gente só usa 5%. Então, quando eu olhei tudo isso e olhei para o negócio, o mundo empresarial, eu imaginei o seguinte: o dono da empresa, ele tem que descobrir qual é o dom dele. Se ele transformar o dom dele em negócio, vai ser muito fácil ele administrar a empresa dele. E terceiro, se ele entender quais são os números do negócio, é sucesso. Só que a grande maioria dos empresários não enxerga isso. Ô Francisco, quando você fala do dom e daquilo que a pessoa faz com facilidade, a gente pode entrar no campo das habilidades. É uma habilidade que a pessoa tem, que praticamente já é dela, ela pode desenvolver isso ao longo da vida, estudar mais sobre aquilo, mas você olha para a pessoa e fala, faz muito fácil isso. É nesse campo que a gente está falando. Sim, há uma diferença entre dom e talento. Tá, explica isso então. Tá. Dom e talento. Dom é aquilo que nasce com você, está dentro de você, faz parte do seu DNA. Tá. Talento você adquire através de prática e de estudo. Essa é uma visão diferente. É uma visão diferente, dom e talento. E é natural, você com uma experiência grande que tem com empresários, é natural ver um empresário que tem o dom, como você chamou. Aquilo é tão comum para ele, é tão normal, ele não vê complexidade, faz com facilidade, que ele nem valoriza tanto assim? Isso é comum? Sim, é comum. Por quê? Aí a gente vai ter que voltar ao seguinte.
Nós somos frutos de 7 gerações. Então, dentro do nosso DNA, tem as coisas boas e as coisas ruins do nosso avô, bisavô, tataravô, está lá fora, está lá dentro. Tudo bem? A partir disso, você tem a fase da gestação. Que pode ser que esteja na barriga da sua mãe e sua mãe te trata muito bem, mas talvez seu pai não te trata muito bem. E aí você já começa a ter uma relação de emoção. Depois você tem a sua primeira infância. Aí, do 0 até os 7 anos de idade, você tem uma educação dentro de casa. Então você tem os valores dos seus pais, os valores da família e a cultura da tua casa. Aos 7 anos de idade você vai para a escola. E aí você troca os pais pela professora. E aí você troca a tua casa pela sociedade. E aí começa a passar a fase do conflito. O que está certo e o que está errado. Né? Você tem uma outra fase que é o seu dia a dia. Depois de adulto você tem um dia a dia. Então você imagine que você, unindo as 7 gerações, a gestação, a primeira infância e o dia a dia, a quantidade de medo e de crenças limitantes que você tem. Então, respondendo a sua pergunta, normalmente a quantidade, o medo e a quantidade de crenças limitantes faz com que o dono não entenda o seu real potencial. Perfeito. Que é maravilhoso, porque ele ganhou um dom. Ele ganhou, ele tem esse dom. Então ele tem muita facilidade de fazer isso. O que você já viu, Francisco, da sua experiência com relação... Vamos pintar 2 cenários aqui. Um cenário onde tem um empresário que ele está atuando no dom dele, mas ele é um empresário que está olhando muito para o dom, ou ele está executando muito, de repente até um pouco romântico demais, porque ele ama fazer aquilo, e não olha para os números. E um outro que tem pleno conhecimento dos números, mas ele não está atuando no dom dele. Vamos pensar nesse contrassenso aqui. O que você já viu na sua experiência? Tudo isso é uma coisa mais normal do mundo. Então, há uma diferença entre empreendedor e empresário. Empreendedor é aquele que tem um sonho, mas ele não consegue controlar os recursos. O empresário é aquele que não tem um sonho, mas ele consegue administrar os recursos. O ideal é que você consiga ter um equilíbrio entre as duas coisas. Então você ter um sonho, conseguir transformar esse sonho no negócio e conseguir entender os números do negócio. Porque eu diria o seguinte, administrar uma empresa é muito fácil. Você só precisa fazer 5 perguntas. A primeira por quê, a segunda por quê, a terceira por quê, a quarta por quê, a quinta por quê. Eu já tinha ouvido isso e eu caí de novo. Eu falei 5 perguntas, o que será que vem? 5 perguntas. 5 perguntas do porquê. Porque você começa a fazer uma pergunta para as pessoas o seguinte, por que você não conseguiu atingir a meta de venda? Porque não tinha mercadoria. Por que não tinha mercadoria? Porque não tinha dinheiro. Mas por que não tinha dinheiro? Porque a gente vendeu a prazo. E não tinha capital de giro. Então, você tem que descobrir a raiz do seu problema. Não adianta você tentar dar solução para algo que seja superficial. Uhum. Não vai te dar nenhuma solução. Eu diria que é uma solução pontual, mas não é uma solução que efetivamente vai resolver o problema. O empreendedor que tem um sonho, ele normalmente, pela sua amostragem, ele vai ter dificuldade com os números ou isso não é uma regra? Bom, dificuldade com o número todo mundo tem. Por quê? Porque no Brasil, hoje, o ensino é questionável. Porque se ensina coisa de 50 anos, 60 anos atrás e que a gente não vai usar. A mudança nos últimos 10 anos, precisamente nos últimos 5 anos, houve uma mudança enorme, uma mudança muito grande. Com o ChatGPT, eu não preciso ter professor, só preciso ter um computador. Uhum. Né? E ele vai me responder absolutamente tudo. Né? E não preciso nem fazer prova. Acontece o seguinte, imagina que as empresas elas não quebram por falta de lucro. Elas quebram por falta de liquidez. A liquidez é o dinheiro que sobra no caixa. Não existe no Brasil, que eu conheço até hoje, uma escola, uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, que ensine uma matéria chamada fluxo de caixa durante um período de 1 ano. Como é que você vai sair um contador, um economista, se você não teve a matéria fluxo de caixa? E as empresas quebram pelo fluxo de caixa e não pelo lucro. O cara tem que aprender, a força precisa entender os números do seu negócio. Faz sentido.
Quando ele não tem essa visão e ele nem aprendeu sobre isso, foi uma pincelada, como se diz por aí, ele lida com o problema do dia a dia, com o problema real, e ele é atropelado pela falta de gestão de um fluxo de caixa, por exemplo. Sim, porque ele faz um erro básico, mistura CPF com CNPJ. De todos os erros que você vê muitos. Esse é o principal que você diria? Ah, esse é o principal. Fala mais sobre isso. Tem muita gente assistindo a gente, Francisco, que acha normal isso. Tem muita gente, não vou falar que sou eu, que acha normal que faz a misturinha ali. Fala mais. É o seguinte, digamos que você é gerente de uma empresa e ganha 20 mil reais por mês. E você pensa o seguinte, não, mas por que eu ganho só 20 mil reais, que eu que trago a solução para o dono da empresa? Eu vou abrir minha empresa. E aí ele abre a empresa dele. Ele põe na cabeça o seguinte, poxa, na realidade eu ganho 20, mas eu tenho que ganhar 40 mil reais. E aí ele vai lá e faz o seguinte, tá bom, qual foi o lucro da minha empresa? Aí o contador diz para ele, o lucro da sua empresa foi 60 mil reais. Ótimo, eu vou pegar 40 para mim e deixo 20 para a empresa. Tudo bem? Só que acontece que ele vende a prazo. Acontece que ele investe em estoque de uma maneira desnecessária. Então acontece que ele imagina que o que sobra no caixa é o lucro. Não, o que sobra no caixa foi o resultado da diferença entre a entrada e a saída. A saída é gordinha, mas a entrada é magrinha, porque você vende a prazo. Então o caixa fica negativo e você começa a sangrar o caixa. E aí o que você faz? Não, mas o meu salário é 40 mil. Então, adianta os recebíveis. Usa o cheque especial. Deixa de pagar imposto. E aí começam as barbaridades. E aí faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí isso vira uma rotina. E aí ele acha que isso é normal. A consequência disso, que aí ele vai dizer que o governo é ruim, que o cliente é ruim, que o funcionário é ruim, que tudo é ruim. Só ele está certo. O mercado tá ruim, é o imposto, o problema é que ele não vendeu quanto deveria, o problema está no marketing, é tudo, menos olhar para esse número, para essa situação. De novo, o grande X da questão é que ele não olha para o próprio umbigo. Você entende agora, Francisco, sua visão, você entende que ele faz isso por puramente falta do conhecimento? Ou você entende que ele faz e tudo bem, é a vida do empreendedor maluco mesmo? Vamos embora, eu vendo mais depois. Qual que é a parcela que você enxerga que é de propósito e é que é por ignorância? Bom, vamos lá. Ignorante, ninguém é ignorante. Parte do princípio que todo mundo é inteligente. Precisa ver se ela consegue usar a inteligência que ela tem. A partir do momento que você... Outro dia eu escutei uma médica que eu falei o seguinte, olha, doutora, eu acho que esse cara é uma ameba. Ela perguntou, ameba por quê? Porque ele é burro. Não, meu filho, pera. A ameba reproduz, então ele não é burro. Mas o que eu vejo que talvez é o meio onde ele convive. Então, a partir do momento, imagine um empresário que tenha 40 anos, que tenha família e que tenha um negócio. Você acha que ele passa na cabeça dele a possibilidade de quebrar? Você acha que passa na cabeça dele a possibilidade de ele dizer para os amigos que hoje ele não tem mais empresa? Que ele não vai pagar a escola mais dos filhos? Isso é a coisa mais normal do mundo. Então, meu amigo, ele vai fazer de tudo para continuar com o seu negócio. Já aconteceu situações que assim, o cara sentar no escritório, na primeira vez eu fiquei meio assim, né? O cara sentar e chorar feito criança. E aí eu vi que isso é uma rotina. Por quê? Porque ele não vai chorar na frente do funcionário, do cliente, da mulher e dos filhos. Ele chora no banheiro. Então, o empresário, ele tem uma luta solitária. É ele contra ele. E não precisa ser isso. Se eles entendessem, olha, eu tenho um número que eu brinco, que eu falo assim, pega o seu faturamento ou a sua venda anual, de 10 a 30% você joga na lata do lixo. Cara, você está de brincadeira comigo? Vamos supor que você fatura 1 milhão por mês. São 12 milhões. Entre 1 milhão e 3 milhões você joga na lata do lixo. Na lata do lixo? Vamos lá, eu posso dar 50 motivos, mas tu dá meia dúzia. Primeiro, você está no regime errado, regime tributário errado. Segundo, você paga comissão sobre vendas.
Terceiro, você não sabe fazer precificação. Quarto, você não tem fluxo de caixa. Quinto, você não tem um balanço. Sexto, você não faz análise de margem de contribuição. Sétimo, você não faz um controle sobre o teu capital de giro. Oitavo, você não analisa política de crédito que você pode dar para o seu cliente. Assim, eu falei 8, mas se eu ficar aqui tem pelo menos umas 50. Então, quando você pega tudo isso daqui, de 10 a 30%, você joga na lata do lixo. Vamos dar um exemplo muito simples. Digamos que você tem uma venda de R$100 por mês. Você paga de imposto 15, paga de comissão 5. E o custo da tua mercadoria vendida é 40. Então, 100 menos 15, menos 5, menos 40 é igual a 40. O que é esse 40? É margem de contribuição. A despesa administrativa é 30. Então, 40 menos 30, o lucro é 10. Tudo bem? Só que o 100, ele só vendeu, só entrou no caixa 50. 50 é a prazo. Então, vamos entender. Ele gastou 90. Entrou 100, gastou 90, sobrou 10. Só que ele teve um CMV de 40. É custo da mercadoria vendida. Só que aí o que ele fez? Ele investiu e pagou o fornecedor, porque o empresário gosta de ter estoque cheio. Ele acha que ter estoque cheio é a coisa mais linda do mundo. Então ele pagou 60 de fornecedor. Então, espera um pouquinho. 60 menos 40 é 20. Ele investiu 20 no estoque, mas ele teve um lucro de 10. Então ele já abriu um buraco de 10. E dos 50, 50 não entrou. Só entrou 50. Então, a hora que você vai ver, o teu caixa abriu um buraco imenso. E ele não enxerga isso. Mas a empresa deu lucro. Uhum. Mas como ele não estudou fluxo de caixa, ele não se preocupa com a liquidez. Aí toma empréstimo, usa cheque especial. Aí, teve um caso, um dia, muito interessante. Chegou uma pessoa, me ligou e falou assim, olha, o Ricardo, que é um amigo meu, falei com ele falou que é para falar com você. Tá bom. O cara sentou e falou o seguinte, eu vendo 1 milhão por mês. Muito bom. E meu contador disse que eu tenho um lucro de 15%, ou seria 150 mil. Francisco, eu vim aqui porque você precisa resolver o meu problema. Mas qual é o seu problema? O seu problema é caixa, estoque? Ele falou, não, minha mulher quer me separar de mim. Eu falei, cara, pera, eu não sou pai de santo, não sou juiz e não sou advogado. Como é que eu vou resolver esse problema? Não, mas ele falou que você vai resolver. Eu falei, tá bom, então conta a história que te levou a sua mulher a pedir a separação. Ele falou o seguinte, um dia, mês passado, eu fiz um churrasco pro meu filho, só para a família. Meu cunhado foi lá, tomou meu uísque, tomou minha cerveja, comeu minha carne. E quando minha mulher foi conversar com ele, disse o seguinte, olha, o meu marido não consegue levar as crianças para Disney. Ele falou, isso deve ter algo estranho, porque o lucro da empresa dele é 150 mil reais por mês. Provavelmente ele deve ter um amante. Acontece que o cunhado dele era o contador dele. A mulher sentou e falou, pensou da seguinte forma, bom, eu vou me separar, eu fico com a casa, com o carro e com as crianças, e 75 mil reais por mês, está resolvido o problema. Nossa. E aí eu falei, tá bom, vamos dar uma olhada. Eu vou considerar que o que o seu contador fez está certo. Tudo bem? Então, quanto é teu markup? O que é markup? Markup é o seguinte, você compra isso por 10 e vende por quanto? Por 20. Então, 20 dividido por 10, o markup é 2. Tá. Tá bom? Muito bom. Ótimo. Então, se você tem um CMV de 500, quanto que você paga de fornecedor em média por mês? Ah, Francisco, em média eu pago uns 800 reais por mês de fornecedor. Vai, vamos lá. 800 menos 500 é 300. Então você fez um investimento de 300 dentro do estoque. Você teve um lucro de 150. Então você pegou 150 do seu lucro e colocou no estoque. E ainda falta 150. Como é que é seu prazo médio de venda? Ah, Francisco, para atingir meta de venda, eu vendo em 10 prestações. 10 prestações. Você tem capital de giro? Não, Francisco. Se eu uso cheque especial, como é que eu posso ter?
Como é que eu posso ter capital de giro? Falei, tá bom, vamos embora. Você consegue levantar quanto que você tem de estoque? Foi lá, abriu o computador e falou, tenho 5 milhões dentro do estoque. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Você já ouviu falar de Pareto? Não. Pareto tem uma regra que diz que 20% dos seus produtos geram 80% da sua margem de contribuição. 20%. E 80% dos produtos geram 20%. Então eu vou fazer uma curva ABC e vou pegar 20% do seu estoque. 20% do seu estoque de 5 milhões é 1 milhão. Mas eu vou deixar 1,5 milhão de produto campeão de bilheteria. Isso quer dizer o seguinte, se o teu CMV é de 500, você tem 3 meses de estoque. Tudo bem? Muito bom. 5 milhões menos 1,5 milhão, 3 milhões e meio. Eu vendi o estoque dele de 3 milhões e meio, queimei o estoque dele por 2 milhões e meio. Peguei 2 milhões, paguei as dívidas dele, fornecedor e banco. E sobrou 500 mil que levou a família para Disney. Com o dinheiro que já estava lá, Dinheiro que tava com lá. estoque. Aí depois, passou uns 2 meses, ele trouxe a esposa porque a esposa queria me conhecer. Ela falou assim, me diga uma coisa, o que você fez? Eu expliquei isso. Ela falou assim, por que seu irmão não fez isso? Eu falei, porque ele deve ser burro, no mínimo. Porque ele deveria fazer... uma discórdia e ele ainda deveria não ter resolveu. feito isso. Como contador, ele deveria ter feito isso. Uau. Eu falei, desculpe chamar o teu irmão de burro, mas é o seguinte, talvez faltou, ele não assistiu a aula de fluxo de caixa. Nossa. E essa sua visão, Francisco, ela é imediata? O que eu quero dizer com isso? Com a experiência que você tem, quando você bate o olho numa conversa dessa, você faz algumas perguntas, você já mata essa charada? Para você é claro como a luz do dia. Muito fácil. É assim, qual é o lucro que você tem? Baseado em quê? Quem te disse que você teve esse lucro? Deixa eu olhar teu caixa. Aí eu começo a fazer as comparações, né? Aí a primeira coisa que eu faço, eu tiro todas as despesas do dono da empresa. Quando eu tiro todas as despesas dele, que ele tira como distribuição de lucro, a hora que eu tiro essa distribuição de lucro, mágica, a empresa gera lucro e tem liquidez. A hora que eu ponho o dinheiro do dono da empresa lá dentro, abre o buraco dentro da empresa. Você é a favor daquela expressão, é melhor dono pobre, empresa rica? Não, eu acho que tem que ser um meio termo, cara. Porque tem um pessoal que exagera um pouco nisso, né? Exagera. Eu acho que tem que existir um meio termo para isso, sabe? Eu acho que você tem que ter uma empresa, viver através do resultado da empresa, imaginar que você queira criar um legado, então que você precisa de uma empresa que tenha sustentabilidade, e aí você começar a ver como é que você vai investir dentro da tua empresa. Né? Porque normalmente o que acontece é o seguinte, o cara investe em máquina, depois ele vai investir em sistema, depois ele vai investir em marketing, e ele deixa de investir na coisa mais importante, pessoas. São as pessoas que fazem a diferença na empresa dele. Perfeito. E ele precisa entender isso. O teu modelo, Francisco, de acompanhamento, de mentoria, de consultoria, ele é voltado para quem tem produtos e estoque, para serviços também ou não? Quem é o teu cliente ideal? Aquele cliente que você gosta de atender e quer atender? Bom, vamos lá. Eu atendo cliente hoje que produz alguma coisa, revende alguma coisa e faz prestação de serviço. Tá bom? Não tem nenhuma diferença. Porque o grande segredo está no estoque. Então, você tem um lado as dívidas, do outro lado você tem o estoque. Então você precisa ver o seguinte, quem foi que originou essas dívidas? Provavelmente a distribuição de lucro e o investimento dentro do estoque. Quando você produz alguma coisa, você tem estoque de matéria-prima. Quando você revende alguma coisa, você tem estoque de mercadoria. Aí quando eu dou palestra, alguém levanta a mão e diz o seguinte, mas a prestadora de serviço não tem estoque. Eu falo, tem. Como? Aonde está o estoque? Eu falo o seguinte, você não faz orçamento? Orçamento não é a mesma coisa que a mercadoria que está na prateleira esperando alguém comprar? Quanto de orçamento que você tem? É teu estoque. O cara se interessou em comprar. Isso é bom, hein, Francisco? Vai lá e oferta. Isso é bom. Mas ninguém pensa isso. Eu nunca pensei dessa maneira. O meu negócio é a base de serviço. A gente tem cursos online, mentoria, venda de serviço. Não tem um produto físico. Mas eu nunca parei para pensar que cada orçamento enviado, cada conversa, cada reunião é um pedido ali em stand-by, é um estoque. Sim, é um estoque. Isso é bom demais. É engraçado, né? Eu
durante quase 20 anos eu dei palestra. Né? E eu sentava, chegava e falava, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo bem. Você imagina o cara ficar sentado das 9 horas da manhã até 5 horas da tarde, escutando números. Eu gostava de dar palestra de sábado. Sábado, que é um dia inteiro, então eu gostei sempre de dar palestra de sábado. Eu sentava e falava assim, bom dia pessoal, tudo bem? Me diga uma coisa. Eu queria agradecer que vocês estão disponibilizando para mim a coisa mais importante do ser humano, o tempo. Vocês poderiam estar com a tua família, jogando bola, fazendo churrasco, estar na praia, pescando, e vocês estão escutando aqui uma pessoa falar sobre números, coisas que vocês odeiam. Né? A pessoa que me apresentou disse que eu sou um palestrante, que é uma mentira. Eu não sou palestrante, eu sou contador de história. O que eu vou contar aqui são as histórias dos meus clientes ao longo de todas essas décadas. Então vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão, quem sabe o RG e o CPF de cor. Todo mundo levanta a mão. Continuam com a mão levantada. Quem sabe o ponto de equilíbrio é regime de caixa, o ponto de equilíbrio é regime de competência e margem de contribuição. Todo mundo baixava a mão. Eu falava, só existe 3 situações. Ou você quebrou e não sabe, ou você está na beira do precipício, ou o Papai do Céu está te carregando. Não existe a 4ª possibilidade. Esse era o começo da palestra. Começo da palestra. Tá todo mundo alinhado agora, né? Tá todo mundo? Então vamos começar. Eu começava a contar a história. Eu sempre fiz palestra de uma maneira lúdica, né? Trazendo a emoção e a razão, né? Trazendo história do dia a dia. E os caras se identificavam. E isso era muito interessante, cara. Muito interessante. Porque eles estavam vendo que eu estava trazendo o problema e a resposta para o problema deles. Quantos clientes eu consegui? No final das palestras, o cara fala assim, você está contratado. Eu falei, cara, não é assim. Não, eu quero que você implante isso dentro da minha empresa. Eu falei, cara, não é assim. Calma, nós vamos fazer um diagnóstico, temos que conversar. Mas ao longo desses 35 anos, eu nunca fiz propaganda da minha empresa, nada. Nunca bati na porta de ninguém. Sempre as pessoas foram boca a boca, batendo na minha porta, indicação de alguém, indicação de palestra. Você fala assim, faz marketing. Não. Olha que legal. Esse formato de agora, Francisco, a gente está aqui num estúdio, fazendo uma gravação, batendo um papo. A gente já vem falando há bastante tempo dentro do nosso programa de mentoria. E é um formato, minha visão, tá? Eu sou extremamente digital. É um formato em que as pessoas estão consumindo muito, em TV principalmente. Se inscrevem no canal, comentam no canal, compartilham o conteúdo, porque um conteúdo mais denso, o que é raro na internet, é sempre muito superficial, um conteúdo mais denso, ele gera o interesse da pessoa certa. Quem é superficial só quer rir um pouquinho, entretenimento barato e pronto. Mas um conteúdo deste porte que você está dando aqui agora, que é uma aula que você está oferecendo, é como uma palestra, eu vejo. Então, vão nos assistir aqui por 1 hora e pouco. Os mais espertos vão anotar, os mais ainda vão assistir de novo. E agora você está fazendo uma palestra na casa ou no celular de milhares, talvez milhões de pessoas que vão consumir esse conteúdo nosso de forma gratuita pela internet. Como que você vê isso agora? Você que é um cara de 30 anos fazendo palestra em empresas, em formatos presenciais, como que você vê essa possibilidade de expandir online com o seu recado, com o teu conhecimento, que pode ajudar e vai ajudar muita gente? Vamos lá. Eu tive uma curiosidade, até com a Covid, né? A Covid houve uma mudança radical nas coisas. Né? Eu visitava muito cliente e a partir de 2020, 2021, eu comecei a usar o Zoom. Eu nunca usei o Zoom. Em 2021 eu comecei a usar o Zoom. Achei uma facilidade muito grande. Então eu tenho clientes hoje no Brasil e fora do Brasil. Né? O Brasil, até no Brasil inteiro, usando o Zoom. Aí, em 2022, eu descobri uma coisa, né? Que foi lançado o ChatGPT. Para mim, essas duas coisas trouxeram uma mudança muito grande. Uma mudança e um perigo. Né? Porque hoje a gente vai através do computador e acha que tudo que o computador está dizendo é a grande verdade. Né? Pode ser a verdade para alguém, mas pode não ser a sua verdade. Tá bom? Então, quando eu comecei a ver esta possibilidade,
eu vi que através do mundo digital, eu poderia levar a minha mensagem para uma quantidade muito maior de pessoas do que só aquelas que sentavam lá, pagavam um valor X e assistiam a minha palestra. E aí eu imaginei estender um pouquinho mais. Porque, assim, em 2015, eu fiz uma brincadeira uma vez. E foi o seguinte, eu estava em casa, eu não assisto televisão, eu falei, cara, eu tô com vontade de fazer alguma coisa. E aí eu criei uma aposta. Eu fui nas redes sociais e fiz uma aposta. Dizemos o seguinte, olha, se você conversar comigo durante meia hora, e se em meia hora eu não der 3 sugestões substanciais para o seu negócio, eu perdi a aposta. Eu compro uma cesta básica e dou para alguém. Se eu der 3 respostas que são campeões de bilheteria para você, você compra uma cesta básica e dá para alguém. Fez fila de pessoas querendo falar comigo. Diferente. E aí o mais engraçado foi que as pessoas queriam esse bate-papo de meia hora ao vivo. Eles não queriam mais pelo telefone. Eles queriam ao vivo. Em 2015 eu não usava Zoom. Os caras queriam ao vivo. Não, vou tomar um café com você. Bom, com 10 minutos, 15 minutos, o cara virava meu cliente. Porque eu fazia algumas perguntas básicas para ele, e eu já tinha uma ideia do que estava acontecendo. E aí o cara falou assim, peraí, de onde você tirou isso? Teve um cara, foi muito engraçado, ele sentou e começou a conversar comigo, e eu falei, olha, cara, eu acho que o que está acontecendo é isso. Não é possível, cara. Só 3 pessoas além de mim conhecem a minha situação. A minha mulher, meu advogado e meu contador. Tá. Então, ou você é íntimo do meu advogado, ou sócio do meu contador, ou tem um caso com a minha mulher. Qual das 3 possibilidades? Qual das 3 possibilidades? Porque o que acontece é o seguinte, existe uma outra coisa fantástica. Eu não dou solução, eu só escuto o que o dono fala. Porque ele verbaliza, mas não raciocina. Na conversa que eu estou tendo com ele, ele dá a solução. É só você prestar atenção no que ele está falando. Você só precisa fazer as perguntas certas. Lembra das 5 perguntinhas? Sim. Tá. O porquê, o porquê, o porquê. Então, você não faz pergunta racional. Não faça pergunta que ele vai ter que usar a cabeça para responder. Mas faça perguntas que ele vai ter que usar o coração para responder. Então, quando eu faço entrevista, eu pergunto o seguinte, eu pego o currículo da pessoa, jogo na lata do lixo e falo, isso não serve para mim. Porque o que você precisa fazer, você não aprendeu na escola. Eu vou ter que te ensinar. A primeira pergunta que eu faço para ele é o seguinte, o que você faz com facilidade na sua vida profissional? Como assim? Não, aquilo que você faz com facilidade, com o pé nas costas. E ele começa a falar. Ele acabou de falar para mim qual é o dom dele. Segunda pergunta, como é que você gosta de trabalhar? Você gosta de trabalhar numa sala cheia de gente, numa sala fechada ou na rua? Eu gosto de trabalhar numa sala fechada. Terceiro, qual é o seu sonho pessoal? Meu sonho pessoal é comprar uma casa. E por que você não compra uma casa? Porque eu precisaria ganhar 20 mil reais. E hoje, o que eu ganho hoje é 15 mil reais. Cara, mas eu vou te ensinar um negócio muito legal que você vai fazer o seu salário. Como assim? Eu vou te dar meta, tem as metas fixas e as metas variáveis. Então, nesta conversa que ele nunca teve com ninguém, ele me diz o dom, ele me diz a forma que ele gosta de trabalhar e qual é o sonho dele. Se eu conseguir pagar um salário de 25 mil reais por mês para essa pessoa comprar casa, ela vai comprar casa financiada. Pelo menos uns 15 anos. Eu vou ter um funcionário durante 15 anos. Uau. Numa conversa, num café. Num café. Você chegou a fazer esse formato presencial quando as pessoas chamaram? Você fez num a um ou você chegou a reunir as pessoas? Em 2015, eu criei uma coisa chamada Sala do Francisco. Eu colocava lá 10 empresários e sentava lá e batia um papo de 1 hora o que era o negócio. E aí eu deixava cada um falar qual era a sua dor
E se um dos 9 tinha uma resposta para ele, eles davam a resposta. E a gente passava o dia inteiro conversando. Era a coisa mais linda do mundo. Isso em 2015. Hoje chamam de Hot Seat. Hot Seat. Hoje está no mercado de mentorias, né? Que está Isso, super Hot aquecido. Seat. Mas 2015, por exemplo, a gente está falando de 10 anos atrás, pode ser que existia, mas o online, o digital, não era para isso. Né? A mentoria é uma coisa muito nova no mercado. Na época eram cursos online, etc. Você tirou de onde isso? Na minha cabeça. Quis reunir a turma, vamos conversar todo mundo, um fala, 9 escuta, o outro fala e vamos embora. Mais ou menos o seguinte. Durante muito tempo da minha vida, eu tinha algumas ideias, eu achava que eu era xarope, que eu era doidinho. E depois entrei numa fase da minha vida que aquilo que vinha na minha cabeça, eu falava. E depois eu pensava sobre aquilo que eu tinha falado. Depois eu comecei a entender que aquilo era uma coisa interessante. Eu comecei a estruturar o que vinha na minha cabeça. E aí eu comecei a entender que isso era uma coisa muito interessante. E aí eu comecei a entender o seguinte. Mas de onde vem isso? É alguém soprando na tua orelha? Não. Nós recebemos 400 milhões de bits de informação por segundo. E a gente faz comparação e separa 2.000. Olha a quantidade de bits, de bits que a gente recebe, que a gente pode transformar em informação. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos uma quantidade muito grande de informação no nosso dia a dia. Só que hoje, um ser humano, ele faz 35.000 escolhas por dia. Então, eu acordo de manhã, vou acordar com o pé direito ou com o pé esquerdo. Uma escolha já foi embora. Eu vou tomar banho frio, banho quente, uma escolha foi embora. Vou tomar café com leite ou sem leite. Eu vou dar um beijo no cachorro, vou dar um chute no cachorro. 10 horas da manhã, 35.000 escolhas já foram embora. Aí você só vai no piloto automático. E aí eu pensei o seguinte, se a gente só usa 5% da nossa consciência e 95% está no subconsciente e no inconsciente, quer dizer o seguinte, e se a gente começar a melhorar um pouquinho a forma de usar esses 5%? E a forma que eu usei foi, por quê? Então, de alguma maneira, eu entendo hoje que a tua voz interna fala com você. Então, quando eu disse o seguinte, o maior mentor de qualquer pessoa não está no mundo exterior. O maior mentor de qualquer ser humano está dentro de você. Esse é o seu maior mentor. Por isso que eu não estico a mão, não puxo a mão, não trago ninguém. Eu incentivo o cara a escutar sua voz interna. Olhar para dentro. Tem tanta coisa boa e coisa ruim. Coisa que ele precisa resolver. As suas crenças limitantes, seus medos. É fácil para resolver, não precisa de um psicólogo. É só perdoar. Passou, acabou, tchau, vamos embora. A vida segue. E aí, estudando física quântica, eu descobri uma coisa muito interessante. Nós somos pura energia. O acúmulo de energia transforma em matéria. Mas se a gente for decupando, nós somos pura energia. Tudo bem? Então, nós temos neurônios. Uma bela quantidade de neurônios. Essa comunicação dos neurônios é feita através de eletricidade. Tudo bem? Só que no nosso coração, nós temos 40 mil neurônios, mas nós temos uma bombinha, que é o nosso coração. Bombinha do sangue. Então, na minha cabeça, eu tenho o quê? Eletricidade. E no meu coração, eu tenho um campo eletromagnético. Como é que esse campo eletromagnético ele é medido? Através da frequência, Hertz. E o mundo é vibracional. E o mundo vibra como? Em Hertz. Então, através do coração e não da mente, você se comunica com o mundo, o universo.
Então, quando você consegue aumentar a sua frequência, eu acredito que você começa a trabalhar dentro de uma frequência onde situações e pessoas que estão na mesma frequência vão aparecer para você. Isso é loucura? Parece que é, mas não é. Eu penso que, assim, o empresário que está ali no caos da empresa, ele não está vendo o que está acontecendo, está buscando, como o amigo lá que te procurou, ele está no olho do furacão. Quando ele está de frente com o Francisco e você traz essa conversa para ele, o que você enxerga no olho dessa pessoa? Ele faz, esse cara é maluco. Entendi. Esse cara é maluco. Mas eu falo com tanta convicção que ele paga para ver. Ele fala assim, cara, desculpa a expressão, eu já tô tão fudido, fudido e meio. Entendeu? Vamos lá, vai. Pelo Vamos menos lá. é um papo diferente, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso. Tá. Eu nunca ouvi isso. E a hora que eu começo a olhar os números, eu falo, gente, você está perdendo muito dinheiro. Aonde? Eu começo aqui. E aí ele se empolga. Porque aí ele consegue ser o dono. Porque ele consegue estabelecer as regras. Ele consegue cobrar. Ele busca o resultado, discute o resultado. Ele volta a ser dono. Isso traz uma diferença muito grande. Muito legal isso, Francisco. A gente conversou algumas vezes, né? Já. E te ouvir falar e ver a consistência que você tem nisso que você acredita é muito legal. Do lado que eu tô aqui, do lado do empreendedor. Quero fazer a pergunta que o Francisco costuma fazer. Qual é o dom do Francisco? Olha, a gente tem que buscar na nossa vida duas coisas, né? Qual é o dom e qual é o seu propósito? Então, o meu dom é buscar, através de conversa, através de análise de relatórios, né? Conectar pessoas. Vamos voltar para uma empresa? Vocês não têm ideia a diferença que faz quando o dono consegue entender e se comunicar com seus funcionários. O mundo é outro. Eu estava no interior, num outro estado ontem, eu estava conversando com o dono e ele falou, cara, eu te contratei há 5 anos atrás, não porque você sabe pelos números, né? Mas pela visão, você consegue enxergar o invisível, você consegue enxergar o que a gente não enxerga. E isso é muito bom. Quando eu te contratei, você sabe muito bem que eu era um cara depressivo, eu tomava remédio. Hoje, eu não tomo remédio. Antes, eu me isolava na minha sala. Hoje, eu ando pela fábrica. É uma mudança tão grande, mas tão grande. Então, conectar pessoas, isso é muito interessante. E o meu grande propósito é trazer luz para as pessoas. Mostrar para ela que dentro dela tem um potencial imenso. Que tem a solução para todos os problemas que ela tem na vida. Boa. E isso você coloca sempre, quando a gente fala do seu método, do despertar empresarial, independente do momento, do tamanho, do que está acontecendo com o cliente, você sempre traz essa entrega? Sim. Porque, vamos entender, eu não estou... É muito interessante, né? Vamos voltar, vou contar um pouco a minha história, né? Até o ginásio, cara, eu levei a escola na flauta. Eu só queria saber de jogar bola, não queria saber de porcaria nenhuma. Né? Até o ginásio. Quando entrei no colegial, eu tive uma professora de português que falou assim, Francisco, acho que está na hora de começar a estudar. O que você vai ser? Você vai ser médico? Você vai ser engenheiro? E quando você tiver que resolver um problema, como é que você vai fazer isso? Você vai colar de alguém? Como é que você vai fazer isso? Eu acho que ela tem razão. Eu comecei a estudar e gostei. Prestei vestibular, fiz uma excelente faculdade de engenharia, fiz curso de pós-graduação, mas eu sofri para estudar. Porque eu entrei na faculdade com 18 anos, eu comecei a estudar com 7. Então, eu não treinei durante 11 anos, né? Eu não criei um método para estudar. E eu tive que fazer isso na faculdade.
E durante 12 anos depois que eu me formei, eu trabalhei. Eu sou formado em engenharia mecânica, desde a área de projeto até a área de produção. Em 1990 eu montei uma consultoria. Foi muito engraçado, né? Porque em 89 eu trabalhava numa empresa, eu era diretor de uma empresa, e o cara simplesmente sentou e falou assim, olha, fica em casa. Como assim fica em casa? Fica em casa. Vai continuar ganhando seu salário, fica em casa. Em 1990, quando o Collor entrou, ele fechou a empresa. Então ele me deu um ano sabático, por todos os anos que eu trabalhei na empresa dele. Em 1990, eu abri uma empresa de consultoria. Fazia consultoria. Eu vou fazer consultoria do quê? Eu recebi uma ligação, né, de uma pessoa dizendo o seguinte, você não é o engenheiro Francisco Barbosa Neto, que trabalhou numa empresa tal durante 10 anos lá com o japonês? Sou. Você não quer vir aqui participar de uma reunião? Sobre o quê? Sobre qualidade. Qualidade, cara? Do que você está falando? Vem aqui. Aí sentamos lá, tinha um grupo de engenheiros. Eles tinham convocado alguns engenheiros para ajudar o governo brasileiro a escrever o Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade. Porque eu tinha trabalhado durante 10 anos com japonês. Então, era qualidade na veia, né? Aí montamos uma empresa e fomos fazer tivemos um projeto de aplicação do ISO 9000. Então, eu fiz o primeiro projeto com uma auditoria de uma empresa americana. A gente teve sucesso. Ganhei a segunda empresa. E quando eu tive a segunda empresa, eu estava em Nova York, naquela época eu tinha um joelhinho bom, estava fazendo maratona. E alguma coisa veio na minha cabeça o seguinte, para com isso. Como assim, para com isso? E eu voltei pro hotel e fiquei pensando. Lembra a história que eu falei? Que vinham umas coisas na minha cabeça assim, eu tinha que pensar. E aí eu falei o seguinte, cara, tem alguma coisa errada. Porque eu ganho muito dinheiro e não tenho prazer no que eu estou fazendo. Eu voltei pro Brasil, chamei meu sócio e dei a empresa para ele. Dei a empresa para ele. A empresa é sua. Só deixa o nome porque fui eu que criei, que criei o nome da empresa, tá bom? Deixei todos os clientes com ele, ficou tudo com ele. Isso foi em 92. E aí eu estava lendo uma revista, um artigo, uma revista americana que dizia o seguinte, as empresas elas vão quebrar não por falta de lucro, vão quebrar por falta de liquidez. O fluxo de caixa tinha virado lei em 1986 nos Estados Unidos. Quer dizer, gente, estava fresquinho. Eu falei, cara, eu vou estudar fluxo de caixa. Preciso entender o que é isso. E aí, não conseguia, no Brasil não tinha muita coisa. Tinha material, lógico, mas não tinha. Não tinha ainda o que eles chamavam nos Estados Unidos de DFC, Demonstrativo de Fluxos de Caixa. Eu comecei a estudar o modelo americano, a partir de 92. E criei um fluxo de caixa. Uma ferramenta de fluxo de caixa, que existe até hoje. Uma ferramenta de fluxo online. Só que, quando eu estruturei esta ferramenta a partir de 92, em 2005 entrou o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Eu olhei e falei assim, cara, esses caras chuparam o meu projeto, não é possível. Até meu plano de contas é igual. Mas peraí, meu plano de contas eu fiz em 92, 93, 94. Os caras em 2007. E eu falei, tá bom. Então vamos pensar que ninguém copiou ninguém, que os caras beberam na mesma fonte. E aí, durante muitos anos, eu fiz consultoria, ensinando as pessoas a não perder dinheiro com o seu negócio. Perfeito. A única coisa que eu ganhei depois desses 12 anos foi um burnout, que eu já contei a história do burnout. Entendeu? E a partir daí, quando eu voltei do Caminho de Santiago, eu falei, acho que existe uma maneira diferente de fazer. Eu continuei fazendo as mesmas coisas. Foi aí que eu comecei a fazer um embrionário de mentoria. Porque eu comecei a conversar com o dono da empresa. Porque quando eu sentava com o dono da empresa e falava assim, olha, o seu financeiro não é bom? Eu falava assim, mas eu não posso mandar ele embora. Ele é meu irmão. Ela é minha esposa. Ele é meu melhor amigo. Hoje não. Hoje eu falo com o dono e falo assim, vem cá, me dá informação. Se a informação está errada, volta lá e resolve. O cara volta, meu amigo, troca o funcionário. Não, mas não, o problema é seu, não é meu. E aí eu estava cobrando o dono, né?
E aí não tinha jeito. Aí ele tinha que resolver o problema. Então, a partir daí, eu comecei a fazer essa mentoria, né? Eu não chamava de mentoria, né? Na verdade, eu chamava ainda como consultoria. Mas eu ensinava o empresário a pensar sobre o seu negócio. A partir de 2000, que eu comecei a pensar e falei o seguinte, a partir de 2020, eu falei o seguinte, gente, tem que existir uma outra coisa diferente. Foi quando surgiu o método de despertar empresarial, que é buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção. Que é o ouro da coisa, né? Imagina assim, a linha do meio, o caminho do meio, buscar esse equilíbrio, na verdade, enxergar primeiro, né, Francisco? Eu penso que para esse empresário conseguir mexer, ele precisa enxergar primeiro. Quando você diz que você acredita que está tudo dentro já do empresário, que o mentor está dentro dele, como que você faz para fazer ele enxergar? É uma bela pergunta. Questionando. Eu vou buscar a raiz. Por que você fez isso? E aí ele vai contando a história. E tem histórias maravilhosas. E aí ele vai colocando para frente, ele vai colocando na mesa os seus medos e as suas crenças limitantes. E não tem nenhum trabalho de psicólogo. Gente, mas isso aconteceu há 30 anos atrás. Gente, esquece isso. Vamos para frente. Ah, mas era isso. Ah, não. Você vive esse momento? Não. Eu encontrei um cara que falava o seguinte, né? Eu, quando era criança, eu não tinha sapato. Então, hoje, eu compro, gasto um monte de dinheiro com sapato caro. Mas pra que isso, cara? Tá bom. Então, a sua segurança está nos pés. Começa a mudar. Você não precisa ter tudo isso. Então, é tirar aquilo que ele está falando e coloca na mesa. E, de novo, as 5 perguntas. Por quê, por quê, por quê, por quê? Porque quando você faz essa pergunta, você induz a pessoa a fazer uma análise crítica. Que ele não vai fazer sozinho. Sozinho ele não faz. E o mais interessante é que ele se dá conta que durante muitos anos ele ficou pensando e trabalhando sobre algo que não tem nenhum nexo. E o que acontece na maioria das vezes, que muitas vezes nessa conversa as pessoas choram. Eu acho que o choro é um momento libertador, porque eu, quando fiz o Caminho de Santiago, teve um dia que eu desci um pirambeira abaixo, chorando, eu não sabia nem porque eu estava chorando. Que ano foi? Foi há 18 anos atrás. Pensa de novo? Pô, tenho vontade. Mas eu tenho vontade que eu quero fazer alguns caminhos interessantes. Os últimos 250 quilômetros eu vou fazer direitinho, fazer os 250 caminhando direitinho. É chão, hein? É chão, porque é uma quantidade muito grande, cara. O Caminho de Santiago, saindo da França, são quase 1.000 quilômetros. Nossa, quanto tempo? Normalmente os caras gastam 30 a 40 dias caminhando. Uau. Dá pra voltar transformado, né? Cara, eu não diria pra você que não é transformado. Porque a transformação, ela demanda um tempo. Tá. Mas você vem com a pulguinha na orelha. Você vem com a vontade de querer mexer alguma coisa. Entendi. É um start. É um forte. start forte. Tá. Hoje, os estudiosos dizem que para você mudar um hábito demora 10.000 horas. Ou 3 anos, 5 anos, qualquer coisa nessa relação. Fazendo muito. Fazendo muito. Não, você não vem depois de 15 dias transformado. Tá. Você vem dizendo o seguinte, você vem incomodado. Eu acho que a melhor palavra é essa. Tá. Você não vem transformado, você vem incomodado. E aí você fala, eu preciso mexer alguma coisa. Passaram-se 18 anos, mas até hoje ainda eu tenho alguns insights do que eu fiz e que hoje eu falo, gente, eu não tinha pensado sobre isso. Isso faz todo sentido. Faz todo sentido.
Então, o grande segredo, assim, é o seguinte, o que eu falo para todo mundo. Olha, nós somos frutos das nossas decisões. Você está no exato lugar que você se colocou. E a frase que mudou muito a minha vida é o seguinte: o mundo não é feito para você, é feito a partir de você. Excelente reflexão. Francisco, eu queria cobrir aqui os 8 temas e eu entendo que isso é um acompanhamento que você faz, que você passa ali algumas horas com esse teu cliente, com esse empresário, e você vai trabalhar cada tema em um encontro separado. A gente não consegue cobrir tudo isso com profundidade, mas eu quero que quem está assistindo a gente agora entenda os tópicos. E eu vou ler os tópicos para você, estão os 8 aqui, do jeito que é, e eu gostaria muito que você trouxesse para a gente uma visão geral sobre. Eu sei que a sua entrega é muito boa, é muito grande, o teu valor de entrega ele é diferenciado, então não entrega muito, tá bom? Entrega assim, mostra da tua visão o porquê que isso aqui é importante dentro da tua metodologia. O tópico número 1, quando a gente fala do despertar empresarial, tem o despertar do dono. Por que você coloca isso como número 1 e qual a importância? Porque todo projeto, ele só começa a partir do momento que o dono entende que ele tem uma possibilidade muito grande de se transformar. A partir do momento que ele entende, ele criou aquilo, ele criou a empresa, aquilo foi um sonho dele. E ele quer que isso dê certo. Mas o que acontece é que aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo e perdeu a mão. E quando alguém fala o seguinte, tá, tem um caminho, ele paga para ver. Sem o despertar do dono, esquece consultoria, mentoria, faturamento, venda de dinheiro, nada para resolver. Não, vamos lá. Isso não é assim. A consultoria ajuda, a mentoria ajuda. Mas ela ajuda durante um espaço de tempo que é cíclico, né? Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Você tem que buscar uma linearidade, né? Ou diminuir esse pico. Estou bem, sim, mas estou bem de novo, estou bonzinho. E o japonês tem um negócio que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, um melhoramento contínuo, né? Eu cresço, fico num determinado patamar durante um tempo, tenho uma inovação, uma ruptura, cresço novamente. Então, você vai crescendo ao longo do tempo. Isso para mim é fundamental. Porque senão você fica nisso aqui, ó. Uhum. A falsa ilusão de que uma hora cresce, uma hora explode. A falsa ilusão de que uma hora eu vou só para cima. Porque né, o que acontece é o seguinte, de novo, a solução está dentro dele. A transformação, ele tem que se transformar. Por isso, fundamental, o despertar do dono. O despertar do dono. Ele tem que entender isso, ele tem que ter vontade. Ele tem que ter a curiosidade de dizer o seguinte, olha, já usei de tudo, mas eu quero fazer isso. Como durante muitos anos eu fiz consultoria, eu não estou dizendo que a consultoria não seja boa. Não, consultoria é boa, mentoria é boa, tudo é válido. Uhum. Tudo é válido, sem sombra de dúvida nenhuma. Eu só estou dizendo que eu desenvolvi um método onde eu vou trazer para a pessoa uma coisa chamada sustentabilidade no seu próprio negócio. Porque eu imagino o seguinte, eu falo para o dono da empresa o seguinte, quantas horas você trabalha por dia? 12 horas. E não tem dinheiro no caixa? Você não consegue pagar as contas do dia a dia? Cara, alguma coisa está errada. Você tira férias? Não, férias, que isso? Como é que eu vou tirar férias? Quem vai tomar conta da empresa? Cara, tem um jeito de você tirar férias, tem jeito de você trabalhar só 3 dias por semana dentro da empresa, você tem controle da empresa. Mas tem isso? Tem. Posso te mostrar alguns clientes que já passaram por isso. E fala, pô, peraí. Tô te ouvindo, né? Tô te ouvindo. Fala mais, né? Aí o cara fala assim, peraí. Posso ligar para ele? Fique à vontade, tá o telefone dele aqui, ó. Pode ligar para ele. Aí os caras ligam. Aí o cara liga e fala assim, não acredito, cara. Como é que é isso? É possível? É possível. O grande segredo na vida está na simplicidade. Imagine que a gente entra dentro do mar e você vai nadar. Então você vai contra a correnteza. O esforço que você faz para chegar num determinado ponto. Agora vamos fazer o contrário. Imagine que você está lá no fundo
e pega uma onda e vem num jacarezinho, ele te traz até a areia. Que esforço que você fez? Nenhum. E além disso, você ainda monta e estrutura o seu caminho. A mesma pessoa no mesmo lugar fazendo de um jeito diferente. Muito bem. Ponto número 2, Francisco, você diz sobre o medo de olhar os números. Por que é importante trabalhar isso? Porque é o seguinte, entenda que os números da empresa é o próprio espelho do dono. Quando ele olha e ele não está bem com ele não gosta de ver o que ele está enxergando. Como ele não teve na escola, por exemplo, fluxo de caixa. Existem 3 números, a gente vai falar sobre isso, 3 números que são fundamentais e básicos. O DRE, para ver se você teve lucro, o DFC, que é demonstrativo de fluxo de caixa, para saber se você teve liquidez, e o balancete, que é uma radiografia dizendo onde está o dinheiro da tua empresa. Essas 3 coisas você tem que saber, tem que ter domínio sobre isso. Então, você imagina o seguinte, né? Então, normalmente, eu vou visitar uma empresa. E aí fala assim, tá bom, me chama o gerente financeiro. Ele vem o gerente financeiro. Prazer. Como é seu nome? Antônio. Antônio, prazer, tudo bem? Meu nome é Francisco. Antônio, quantos anos você trabalha aqui? Trabalho aqui, Francisco, há 10 anos. Dentro do seu contrato de trabalho, o horário seu de almoço, de que horas a que horas? Do meio-dia às 13h30. Então, todo dia do meio-dia às 13h30 você almoça? Francisco, isso aconteceu talvez nos primeiros 2 meses. Hoje, eu vou comer um lanchinho às 4 horas da tarde, quando dá. Muito obrigado. O cara vai embora e fala assim, meu amigo, você tem um problema que você não tem dinheiro no caixa. Mas você não perguntou nada para ele? Não, meu amigo, é que ele não almoça porque à tarde ele fica tentando arrumar dinheiro para pagar as contas às 16 horas da tarde. Perfeito. Então, números a gente precisa entender. Não precisa fazer, mas a gente precisa entender. E aí você entende que quando a vida do empresário está complexa e bagunçada, esse medo de olhar os números é porque vai revelar diante dele aquilo que ele não quer enxergar. No fundo, ele até sabe, mas ele não quer ver. Ele não quer ver. É verdade. É verdade. É verdade. Os números não mentem, os números dizem a verdade do dono. Muito bom. No ponto número 3, Francisco, você fala sobre o momento em que começa o lucro. O que acontece aqui dentro? Acontece o seguinte, eu costumo dizer que, imagine que você tem uma empresa que você produza 4 peças. Aí o dono vira para você e fala o seguinte, olha, o lucro de cada peça é X. Não. A empresa, o produto não tem lucro, o produto tem margem de contribuição. Por quê, Francisco? Porque quando você pega a despesa administrativa, você vai ter que fazer um rateio para gerar o lucro de cada peça, de cada mercadoria. E gerencialmente, contabilmente, não tem problema nenhum. Mas gerencialmente é uma arbitrariedade. Porque dependendo da forma que eu vou fazer o rateio, eu posso gerar lucro ou prejuízo. Lucro é um negócio. E aí ele começa a entender que ele tem as peças que dão margem de contribuição para ele, não tem no estoque. E as peças que têm baixa margem de contribuição, o estoque está entupido. Para que ele consegue enxergar o caixa e o estoque, começa a gerar lucro. Deixa eu ler de novo esse tópico aqui. O momento em que começa o lucro. Você, de uma maneira muito simples, mostrou uma fórmula que, se tivesse sentado na padaria tomando um pingado com pão na chapa, o cara entendeu. É isso? Sim. Eu acredito o seguinte, que assim, as coisas são muito fáceis de serem entendidas, desde que você saiba aquilo que você está falando. Perfeito. E desde que tenha, assim, porque por mais que ele entenda, imagino eu, tá? Você que é o especialista aqui, mas legal, Francisco, entendi. E vai começar quando? Não, ano que vem a gente vai começar. Não, né? Aí tem que fazer, né? Tem que fazer. Viu, entendeu, começa a fazer. No ponto número 4. Voltando um pouquinho Pode isso, falar. quando você diz o seguinte, vamos começar a fazer. Eu estabeleço regras. Falo assim, olha, o projeto vai ser isso,
nós vamos fazer isso, vai te custar tanto, e vou deixar bem claro. Se no meio do caminho você desistir, eu não tenho problema nenhum. Só que você vai bater na minha porta de novo. Quando você bater na minha porta de novo, o que eu estou te cobrando hoje, eu vou te cobrar 2 vezes mais. Então você já sabe a consequência. Porque isso já aconteceu várias vezes. O cara desiste no meio do caminho, não faz o que tem que fazer e Não, volta pior. Volta pior. Volta pior. Além dele ter que pagar mais, ele perdeu mais. Não, ele só perde ruim. muito dinheiro. Não, ele perde muito dinheiro. Gente, se as pessoas tivessem ideia da quantidade de dinheiro que elas perdem no negócio delas, é um absurdo. É um absurdo. Aquele número inicial que você falou é um número médio. De Não, 20, peraí. Eu falei 8 30%. exemplos para você, mas eu posso sentar aqui e falar pelo menos uns 50. Vou falar pelo menos uns 50. Isso sem contar as falcatruas, né? Que aí são muitas. Vamos esse pro próximo É isso, episódio. próximo episódio. No ponto número 4, Francisco, a verdade revelada no caixa. É o seguinte, de novo, as pessoas acham que o lucro vai aparecer no caixa. Não, eu já expliquei. Eu vendo a prazo. Então, uma parte entra no caixa, uma parte vai por contas a receber. Eu faço investimento no estoque de mercadoria que não gira, parte ou a totalidade do meu lucro vai para o estoque. Então, quando eu começo a administrar o caixa e começa a sobrar dinheiro no caixa, sem fazer antecipação, sem pegar dinheiro emprestado, sem deixar de pagar fornecedor, sem deixar de pagar imposto, isso é uma maravilha, né? Aí fica fácil administrar. E é nessa hora que a verdade é revelada. Aqui ele vê o resultado, aqui ele vê que está funcionando. Sim, porque a empresa ela sobrevive através da sua liquidez, não através do seu lucro. Nossa. O que importa é dinheiro no caixa, dinheiro no bolso. Não é o que o contador diz que você ganhou. Porque lucro, eu costumo dizer que é sonho de verão. E o que sobra no caixa é a realidade. As empresas não quebram Por falta de lucro, quebram por falta de liquidez. Esse é bom. Isso é uma frase boa para estar na capa desse episódio. É muito bom isso. Ponto número 5, Francisco. O lado invisível do estoque. Para quem tem estoque, eu já entendi que o serviço tem um estoque ali que são os orçamentos, mas para quem tem estoque real mesmo, produto físico lá, o lado invisível do estoque, do que se trata aqui? Tem uma regrinha que eu falo o seguinte. Eu vou fazer 3 coisas, só 3 coisinhas. Eu vou pegar os 20% dos produtos que gera 80% da margem de contribuição. Eu vou pegar os 20% dos clientes que compram 80% dos produtos. Olha, isso é lindo. Eu vou pegar os 20% dos produtos que geram 80% do giro de estoque. Para que você junta as 3 coisas, você tem um pedido perfeito. Qual produto que dá mais margem, produto que dá mais giro e o cliente que mais compra? Gente do céu. Para que você descobre isso, é uma mina de ouro. Vamos considerar, e agora veja se faz sentido a minha pergunta. Vamos considerar que, para que isso aconteça, gere mais trabalho e ele precise de mais pessoas para poder operar isso, talvez, tá? Ou que ele precise dispensar, deixar de comprar alguns produtos, dispensar alguns clientes. Faz sentido nesse bolo dessa consultoria, dessa mentoria, do teu acompanhamento, esse tipo de instrução? Ó, tem cliente que você não vai atender mais, tem produto que você não vai comprar mais. Isso é uma prática comum ou dá-se um jeito? Não tem jeito, para. Ótimo. Vamos lá, alguns anos atrás, uma empresa me contratou e eu fui para o congresso de vendas do cara. Olha, esse é o Francisco e ele vai ajudar a gente a ganhar dinheiro. Todo mundo, os vendedores. O melhor amigo. Virei herói dos caras. Falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm 2.000 produtos em estoque. Eu espero que no ano que vem, pelo menos uns 500 eu elimine. Vocês não vão vender. Quer dizer, eu saí de um cara bacana. Começou a mexer com a estrutura. Um vilão. Por quê? O brasileiro tem a mania do inho e da inha.
Eu tenho um trabalhinho para ganhar um dinheirinho, para ajudar minha famíliazinha, para fazer um churrasquinho na laje, porque eu quero comprar uma picanha, quero tomar uma cervejinha e quero comprar um carrinho. Eu falei, peraí, o cara mexeu no meu bolso. Como diz o Henrique Sinos, a parte mais sensível do homem é o bolso. E aí eu comecei a explicar para eles o que era margem de contribuição. E aí eu comecei a pagar comissão sobre margem de contribuição e não sobre venda. Então eu transformei todos aqueles produtos em pontos. Isso vale 1 ponto, isso vale 5 pontos, esse vale 10 pontos. E pago R$1 por cada ponto. Você acha que o cara queria vender de 2, de 5 ou de 10? Genial. Ele começou a vender os produtos de mais margem. No próximo ano, na nova convenção, sentei lá. Olha, Francisco, nós já sabemos, nós já entendemos sobre margem de contribuição, você não vai explicar mais nada para a gente, acabou. E aí, qual é a novidade? Peguei a tabela de preço, pus uma lata, joguei, coloquei álcool, coloquei fogo, falei assim, a partir de hoje vocês estabelecem o preço de venda. Ei, como assim? Mas vocês não aprenderam margem de contribuição? Então acontece, nós atendemos o Brasil inteiro. Esse produto A no Sul tem muito concorrente e o B não tem. No Nordeste é o contrário. O A não tem concorrente e o B está cheio de concorrente. Então, uma coisa vocês não vão mexer, que é o custo e o imposto. Perfeito? Vocês podem mexer na comissão de vocês e podem mexer no preço. Eles olharam para mim e falaram assim, como assim? Então, eu criei um sistema, um ERP, onde eu faço análise de margem de contribuição no pedido. Você pode cobrar mais caro em um e outro você dá de graça. Uhum. Eu vou fazer análise de margem de contribuição no pedido. Se a margem de contribuição do pedido é 40%, ok. Você pode até aumentar o preço e aumenta a sua comissão. Desde que esteja dentro do 40%, não tem problema nenhum. Enlouqueceram de novo. Próximo ano, a gente já estava trabalhando com 500 produtos. De 2.000 para 500. 500 produtos. O que a informação e a capacidade de ver não faz, né? Porque existe uma coisa que a gente não falou até agora, que é a definição de negócio. O que é um negócio? É uma solução específica, um público específico, entregue de uma maneira específica. Isso é negócio. Você vê que muita gente erra em deixar amplo as 3 coisas, Francisco. Uma solução não tão específica para um público muito aberto, para entregar de 13 maneiras diferentes. Isso é a receita do fracasso, né? Você sabe qual é o meu negócio? Educar, vírgula, para otimizar a gestão do negócio. Educar. Educar em primeiro lugar. Sim. Vírgula, para otimizar a gestão do negócio. Perfeito. Gestão da empresa. Perfeito. Ponto número 7, estamos quase acabando aqui, Francisco. Nosso tempo voou. Tem o 7, tem o 8. Você que está nos acompanhando, se inscreva no canal, deixe as suas dúvidas. Eu vou deixar as redes do Francisco também na descrição aqui do vídeo. Você pode seguir o Francisco nas redes sociais. Os trechos vão parar lá no Instagram também. Pode mandar mensagem que eu sei que o Francisco responde. E se você conhece algum empresário que pode se interessar por esse assunto, compartilhe o nosso episódio também. 7, Francisco. O gestor consciente. O que acontece aqui? O gestor consciente é quando ele consegue ter tempo para a família, ter tempo para os amigos, fazer o que ele gosta. Aí ele para de tomar remédio, Dorme. Se ele alimenta direito. Aí ele começa a curtir a vida, cara. Isso é mágico, cara. Isso é mágico. E aí você começa a delegar as suas responsabilidades para a tua equipe de trabalho. Mas como você entende dos números, você sabe aquilo que eles estão fazendo. E como você sabe fazer as 5 perguntas, você sabe se alguém está errando e o que está errando. Francisco, quando o empresário chega nesse ponto, né, vamos dizer que aqui ele está respirando, aqui está fluindo, está funcionando, aqui ficou gostoso o negócio, aqui está legal. Até aqui,
Você disse que a vida do empresário, do empreendedor, é uma vida solitária. De fato é. Sim. E as pessoas ao redor dificilmente vão entender, né? Família, esposa, ou marido, filhos, ou pais, quem está por perto. Como que você dá esse suporte para que esse empresário consiga chegar até esse ponto, que é o ponto que a coisa está funcionando? Uma vez que daqui para trás é caco, espeto, prego para cima, é só cilada, é só machucado, para que esse cara não desista no meio do caminho. É uma coisa muito interessante. Porque você tem que montar um projeto onde você vai dando aquela frase que é famosa, né? Step by step, né? Então, ele vai degrau a degrau. Então, ele começa a entender qual é o lucro da empresa dele, ele consegue entender qual é a liquidez da empresa dele, ele consegue entender qual é a margem de contribuição, ele consegue entender o balancete dele. Para que ele entenda tudo isso, a gente começa a falar o seguinte: vamos brincar? Vamos fazer meta de venda usando margem de contribuição e geração de caixa? Cara, como é que é? Eu fiz margem de contribuição, montei um DRE, cheguei no lucro, vi as contas que não são pagas no DRE e faço a meta de venda pela geração de caixa. Estabeleço o prazo médio de pagamento e de recebimento, estabeleço investimento em estoque e crédito para cliente. Coisa fica fácil. E aí quando você coloca isso dentro do sistema, é apertar o botão. Perfeito. Eu pulei um aqui, Francisco. O preço justo. Aí isso. Não poderia deixar de falar dele. O preço justo. Tá. O que acontece é o seguinte: o brasileiro, como você não tem uma visão dos números, você precifica olhando o vizinho ou estabelece lá um número mágico lá e fala o seguinte: olha, eu vou comprar por 10 e vou vender esse copo por 20. Então, 20 dividido por 10 eu tenho um markup de 2. E aplica esse markup para todos os produtos. Quando a precificação ela tem que ser feita através do quê? Análise de margem de contribuição. E ainda vai falar que tem 100% de lucro na empresa em tudo que vende. Isso é um grande problema, né? Porque ele diz o seguinte: bom, se eu comprei por 10 e vendi por 20, 20 menos 10, eu tive um lucro de 10, tive um lucro de 100%. Para. Desses 10 que você teve, você tem que pagar despesa administrativa, você tem que pagar imposto, você tem que pagar comissão, você tem que pagar despesa financeira, aí talvez sobre um percentualzinho na sua margem de lucro. Então, isso é um grande problema. As pessoas não sabem fazer precificação. E você já viu empresa grande, Francisco, com faturamento milionário, multimilionário, que ainda faz essa confusão? É comum isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma análise sobre uma empresa e nós estávamos falando de uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano. Nossa. A hora que eu li o fluxo de caixa, eu tive vontade de chorar. Margem de contribuição não existia. Então, isso é muito usual. Muito, muito usual. Então, o que acontece é o seguinte: se você tiver uma solução específica para um público específico e com uma entrega diferenciada, meu amigo, as pessoas não compram produto, mercadoria e serviço, elas compram solução para o problema dela. E a solução não tem preço. Perfeito, perfeito. Isso dá um livro, hein, Francisco? Isso dá das um coisas livro. que eu escuto você falar, eu já batizei uns 3 livros ainda para você. Isso dá livro. A gente chega no ponto da aula 8, do encontro 8, do insight 8, enfim, e o 8, olha só o que eu tô vendo aqui, Francisco, tô ficando meio místico te ouvindo falar. No 8 a gente fala de legado, o legado começa agora, e o 8 é o símbolo do infinito, o legado começa agora. Como que a gente fecha com chave de ouro essa sequência? Olha, o que eu vejo de importante é o seguinte: as pessoas, elas vêm com um propósito. E o propósito não é ganhar dinheiro. Eu entendo que o propósito de qualquer pessoa é ampliar a sua consciência. E você sabe como é que você amplia a sua consciência?
ajudando as pessoas. Esse é o legado que você tem que deixar. Não é o dinheiro que você deixa. É a maneira como você trata as pessoas. A gente veio para um planeta que já existe há alguns bilhões de anos e nós somos o último ator dentro desse palco. E nós estamos destruindo esse planeta, acabando com esse planeta. Acho que a gente devia ter consciência e dizer o seguinte, gente, nós estamos deixando o pior do que quando nós encontramos. Merece isso? Precisa disso? Não precisa. Se a gente começar a ter consciência disso, e foi isso que mudou muito minha cabeça, o digital, que talvez é o seguinte, eu não estou fazendo digital porque eu quero um monte de cliente. Não, não é isso não. Eu estou usando o digital porque eu queria deixar uma pulguinha na orelha das pessoas, para que ela falasse, tá bom, eu vou fazer isso, não precisa fazer com o Francisco, pode fazer com outra pessoa, não tem nenhuma importância não, cara. Mas que faça. Se dê o direito de viver uma vida diferente. Se dê o direito, né, de ter uma vida onde você consiga conviver com a sua família, com os seus amigos, fazer o que você gosta. Você gosta de fazer o quê? Nada? Ótimo, faça nada. Porque eu acredito que a gente não veio aqui para sofrer, cara. É inadmissível, cara, pensar que a gente veio para esse planeta para sofrer. Um planeta que tem absolutamente tudo. Tudo, tem solução para tudo. Cacete, eu não sei quem foi que construiu isso aqui, cara. Mas o cara é um gênio. O cara construiu um mundo perfeito, cara. Perfeito. Acho que a gente tem que aprender a ter consciência dessas coisas. O empresário, no 8º passo, quando ele entende essa questão do legado e cola isso com um propósito, literalmente ali, ele pode olhar para trás e falar, talvez, tá? Ele pode olhar para trás e falar assim, ufa, deu certo, consegui. Não, ele não fala isso. O que ele fala ali, Fer? Que merda, eu devia ter conhecido o Francisco há mais tempo. Aí, mas assim ficou muito bom. Falei fechar com chave de ouro, você fechou com diamante. Muito bom. Ô Francisco, para quem nos assistiu aqui e gostou do nosso papo, a gente sabe que esse é um papo para poucos. Não é para poucos porque tem poucos empresários, porque eu acredito que tem poucos empresários que vão dedicar um tempo para ouvir uma conversa de um cara que eles nunca viram. Acabou de conhecer, viu um vídeo no YouTube, viu um trecho, seja o que for, e ele parou um tempo para ouvir essa conversa, mas ele está aqui até agora. Esses são os poucos e raros, talvez os bons. Para esses que estão aqui agora, como que eles podem fazer para ter o Francisco como um consultor, como um mentor? O que é possível? Você tem programas que são ao vivo, programas que são gravados? O que você tem na sua estante para que a gente possa oferecer? Bom, vamos lá. Eu tenho a mentoria individual que eu faço hoje para as empresas e eu comecei a colocar hoje um método de despertar empresarial. Eu transformei isso em 8 aulas. Então, serão aulas semanais, duração média de 2 horas, onde eu vou colocar uma quantidade muito pequena de empresários, onde eu vou discutir sobre um determinado assunto e as pessoas vão ter lição de casa. E no dia seguinte, na próxima aula, a gente vai discutir sobre esses números, tirar as dúvidas e dar continuidade. Isso em grupo? Em grupo. Um grupo de, você imagina mais ou menos quantas pessoas? 10, 15 pessoas. Um grupo pequeno? Grupo pequeno. Um grupo pequeno. Então, um grupo de mais ou menos 10, 15 empresários, sim, que vão passar por um processo de 8 encontros com você, vão trabalhar o que precisa ser trabalhado, vão levar a tarefa de casa para executar, voltam para apresentar e o jogo segue. Sim, e o começo tem o seguinte. Primeiro, não adianta você até falar, eu vou fazer. Não. Eu vou criar, eu tenho um formulário de aplicação, essa pessoa vai preencher um formulário de aplicação e eu vou fazer uma análise para ver se aquela pessoa está adequada naquilo. Segundo, perfeito. Com o formulário de aplicação, eu não vou colocar 2 pessoas que são concorrentes entre si. Isso é bom. Eu vou colocar pessoas que são complementares. Legal isso. Porque aí eles vão ter a liberdade de conversar sobre a sua dor. Legal. Então a ideia é essa. Então você tem a mentoria individual, é possível contratar o Francisco para ele ser um mentor individual da minha empresa, do meu negócio, me acompanhar, ou participar desse programa que vai sair desse programa.
Muito bom, Francisco. É uma honra para mim poder te entrevistar. Eu aprendo sempre com os nossos encontros, eu te falei. Já aprendi mais um tanto, tá tudo gravado para assistir de novo. Muito obrigado pela sua presença aqui. E você que nos acompanhou aqui, pode se inscrever no nosso canal, pode deixar suas dúvidas no comentário também, se você quiser deixar algum recado para o Francisco. Tem o Instagram também do Francisco, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Procure o Francisco para falar com ele sobre esses assuntos que você entendeu que podem te ajudar muito. Lembrou de alguém que pode se interessar pelo assunto? Compartilhe. É um conteúdo de ouro. Francisco, agora, quantos anos, quantas décadas nesse miolo empresarial? 35. 35 anos de experiência e você assistiu isso aqui agora de graça. Você tem noção do valor disso? 35 como consultoria, né? Como consultoria. Fora mais 12 anos de trabalho de engenharia. Então já são 47 anos. 47 anos de experiência que você consumiu aqui agora em 1 hora e pouquinho, sem pagar nada por isso. Aproveite, porque não é sempre. E Francisco, já vamos depois agendar o nosso próximo encontro, que tem muito assunto, né, meu amigo? Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde.